Salmos 42, 10. Nós vamos ler o 10 e o 11. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Repete assim comigo bem forte. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor venha falar com as necessidades de cada servo teu nessa noite. Que essa palavra venha acrescentar mais fé em nosso coração. Nós sabemos que a fé é um presente de Deus, é um presente que Deus nos deu. E a palavra que nós lemos e meditamos e comemos é uma forma de esse presente ir se dilatando, a fé crescendo através da palavra. E é isso que eu desejo nessa noite. Que o teu coração seja crescido de fé nessa noite, através da palavra do Senhor que é viva e poderosa. Amém. Pode se sentar. Como é difícil nós termos controle, querido, sobre a sede das nossas emoções, a nossa alma. O homem, ele é feito de 3 partes, nós sabemos disso: o espírito, a alma e o corpo. E esse ser que está no meio entre o espírito e o corpo é a alma, e é a parte mais difícil da gente lidar, né? É a sede das nossas emoções. E aqui a gente vê os filhos de Corá perguntando à alma, né? Por que estás abatida, derrubada, rendida, ó minha alma? Por que te perturbas? Por que te inquietas dentro de mim? Então sempre diante de qualquer situação adversa, a nossa alma ela vai 100%, sempre ela vai agir negativamente. Aconteceu uma coisa, recebeu uma má notícia, né? Vem uma dificuldade, vem algo inesperado, negativo, a alma reage negativamente, por causa da queda de Adão. Mas aí, nós temos que aprender com o Senhor, como agir com esse ser, querido, com esse corpo chamado alma, onde a gente sente raiva, ira, amor, tantos sentimentos positivos, negativos, está tudo aí na sede da alma. E toda emoção, ela sempre vai desencadear uma ação, e é isso que é o problema nosso. Então muitas vezes a gente perde muitas coisas. Muitas coisas escapam pelos nossos dedos, porque as nossas emoções atrapalham o que Deus tem para fazer por nós. Muitas vezes as pessoas estão ali, né, chegando naquilo que Deus tem para dar. A emoção entra no meio e atrapalha tudo. Se Deus fosse revelar para você o quanto você já perdeu por causa da emoção, querido, por causa da tua alma, você vai entender o quanto é importante nós sabermos o que fazer com a nossa alma. Então o salmista está questionando aqui, né? Você pode ver que existe alguém superior dentro desses salmistas, os filhos de Corá, porque ele está perguntando para a alma. Então a alma não pode perguntar para a alma, é um outro ser que está perguntando, o ser superior. O espírito do salmista, dos filhos de Corá, estão perguntando. Então o espírito fala com a alma. O espírito na realidade está querendo ensinar a alma aqui. E ele está perguntando: por que estás abatida? Por que você não para dentro de mim? Por que você está inquieta? Espera em Deus. Então você vê que o espírito vai falar com a alma. Amém? Você tem um espírito, querido. Teu espírito precisa falar com a tua alma, amém? Diz para quem está do teu lado: o seu espírito precisa falar com a sua alma. Amém? Então, através do nosso espírito, querido, nós temos comunhão com Deus. Você consegue sentir Deus, adorar a Deus. O seu espírito tem consciência de Deus, o que o animal não tem.
O animal, por mais fofo que ele seja, ele não tem consciência de Deus. Mas nós temos o mesmo Espírito. Deus soprou em nós o Espírito. Então nós temos consciência de Deus e nós temos intuição da vontade de Deus. Um filho de Deus que vive no Espírito, ele sempre vai entender o que Deus quer para a vida dele. Isso se chama intuição do Espírito. Por que muitos filhos de Deus estão como barata tonta? Não sabe para onde vai, não sabe para onde volta, não sabe o que faz, não sabe se vem, não sabe se vai, não sabe se faz, você não sabe se deixa de fazer, porque não vive no Espírito. Porque não está tendo intuição do que Deus quer para ele. Querido, Deus não vai falar com a tua carne e Deus não vai falar com a tua alma. Deus vai falar com o seu Espírito. Amém? Por isso que a igreja hoje ela anda tão perdida, porque a igreja ela tende nos finais dos tempos a andar pela alma e não mais pelo Espírito. A igreja primitiva vivia andando pelo Espírito. Oravam, buscavam, Deus respondia, milagres aconteciam. Deus fazia, acrescentava, abria portas. E mesmo em tanta grande perseguição, ela sempre prevalecia, porque ela andava no Espírito. E a igreja dos últimos tempos, ela anda na alma. Só querem ver luz piscando, entretenimento, baile, gospel, não sei o quê. Isso tudo mexe só com a alma, e as pessoas só andam na alma. E na alma a gente não tem experiência com Deus, querido. Amém? O papai, como nós cantamos agora de pouco, em teus braços é o meu descanso. O papai quer tanto, querido, que você sinta ele de uma maneira mais plena, de uma maneira mais profunda. O papai quer dividir com você algo que você ainda não experimentou. A gente acha que a gente experimentou tudo de Deus. Essa semana eu li uma frase que eu achei muito interessante, né? As pessoas usam muito assim nas igrejas um chavão assim: o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Querido, o melhor de Deus já veio para a nossa vida. João 3,16, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho. O melhor já veio. E as pessoas ficam dizendo: o melhor ainda vai vir. Não vai, já veio. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Não preciso de mais nada, querido. Eu dependo do patrão, eu dependo do governo, eu dependo do salário. Não, você depende de Jesus. Porque nós vemos na multiplicação, querido, que não tinha padaria, não tinha padeiro, e não tinha pescadores para trazer tantos peixes, mas ele pegou alguns pães e alguns peixes, e ele diz: eu vou mostrar para vocês que vocês precisam só de mim. E alimentou milhares de pessoas. 2 vezes ele fez isso. E a gente hoje fica procurando um Jesus, como é que eu posso dizer? Um Jesus limitado. A gente tem a imagem de um Jesus limitado, um Jesus que quase tudo ele pode, algumas coisas ele pode. É o mesmo que andou sobre as águas e está dentro de você, querido. É o mesmo que está aqui passeando entre as fileiras, sondando o teu coração. Amém? E se você tem andado e olhado, e às vezes você tem se sentido em trevas, querido, olha para ele, os olhos deles iluminam. Os olhos do Senhor Jesus, dizem em Apocalipse, são como fogo. Ele é a tua luz, confia no Senhor. E quando a gente ouve essa palavra, querido, vamos colocar ela no nosso espírito, para que amanhã a nossa alma não estrague tudo que o Senhor está fazendo nessa noite. Amém? Eu quero só depender de Deus, mais nada, querido. Eu não preciso de ninguém. Eu não estou dizendo que a gente não vai trabalhar, não estou dizendo que a gente vai estudar. Eu estou dizendo que você tem que, apesar de tudo que você faça, saber que Jesus é a pedra que está debaixo de você, é a rocha pelo qual você não vai afundar. Amém? Sua casa vai permanecer em pé. Glória a Deus. Aqueles que não nasceram de novo, querido, têm um espírito morto. Por que as pessoas falam de um espírito morto? Na realidade, o espírito não está morto, porque o espírito não morre. Você já viu falar de algum espírito que morreu? Não existe espírito que morre. É força de expressão a gente falar: o fulano de tal ainda não conhece Jesus, o espírito dele está morto. Não é que ele está morto. O morto é para entrar no lugar de inativo. Quer dizer, o espírito não está fazendo nada ali, porque Deus não está ali. Então a pessoa vive só na alma. Então é por isso que às vezes a gente fala: o espírito está morto. Mas não é por causa disso. Então muitos de nós
Às vezes nascemos de novo e continuamos no espírito inativos. Olha que interessante. Porque se Jesus entrou no coração, se o Espírito Santo está aí, a gente deveria ser ativado no Espírito e começar a andar no Espírito. Mas muitas vezes nós continuamos inativos. Por quê? Porque deixamos a sede na nossa alma, as nossas emoções, se acabando e tomando conta de tudo, tomando as rédeas do Espírito. Que na realidade o Espírito Santo está ali dentro. O Espírito de Deus habita dentro do meu espírito, para me levar a conduzir a minha alma na vontade do Senhor. E por que muitas vezes estamos inativos? Porque o nosso espírito não assumiu a posição dele. Porque nós deixamos nos envolver por aquilo que vemos, sentimos, por aquilo que arrepia ou não arrepia o nosso pelo. Se eu vejo com meus olhos cristalinos, eu creio. Se eu não vejo, eu não creio. O justo vive pela fé. Diz assim comigo: o justo viverá pela sua fé. E é só no espírito que a gente tem fé. Você já viu fé na alma? A alma não tem fé. A alma, ela sempre desconfia. Por isso que o salmista vai falar: olha, nós estamos passando uma situação difícil. Porque você viu que antes perguntaram assim: cadê o seu Deus? Onde o seu Deus está? O salmista está descrevendo uma situação que ele, como filho de Deus, passou alguma situação difícil e os ímpios foram questionar ele: você não é filho de Jeová? Cadê o seu Deus? Aí o que aconteceu? Ele tinha que viver pela fé, mas a alma dele entra no meio e começa a se inquietar e se perturbar. Aí ele entra lá e bota os pingos nos is. Amém, querido? Ó, deixar de sentir você nunca vai deixar. Aconteceu alguma coisa difícil, a primeira coisa é vir um sentimento de desespero dentro de nós. Isso é com todo mundo. Só que aí é que você para, respira, coloca o teu coração em Deus, e aí você acha o centro, o eixo. O que devo fazer? E o Senhor vai falar com você no seu ouvido, no ouvido do teu espírito. Ei, cabeção, você não está só. Estou contigo aqui. E se eu estou contigo, tudo está sob controle. Quando viram Sadraque, Mesaque e Abdenego entrando na fornalha, muitos ali acharam aquilo, falaram: poxa, coitado desses três imbecis que deviam ter se prostrado e adorado a imagem. Mas querido, eles entraram dentro da fornalha com o coração tão descansado. Entraram na fornalha andando no espírito, dizendo: Deus está aqui. Se Ele quiser que eu me queime, mas adorar outro Deus além desse que eu sou apaixonado, não adorarei. E eles entraram na fornalha e saíram da fornalha e não queimou nem um fio de cabelo. Porque o Senhor deles estava ali com eles, andando com eles. O mesmo Senhor que andou com eles é o que quer andar com você. E Ele sabe que haverá fornalhas na tua vida. De tempo em tempo pode aparecer uma fornalha, porque você não quer se dobrar ao Deus desse mundo. Então situações acontecem para que você dobre-se a esse Deus. Mas você continua não se dobrando. E Jesus, pela tua fidelidade, continua contigo, te livrando, para que o fogo não queime nem o fio do teu cabelo. Amém? Então a alma, ela só desconfia, querido. A fé, na realidade, crer é diferente de ter fé e confiança, né? Você pode crer em muita coisa, mas você não confia em muitas coisas. Você pode crer que o avião voa. Você crê que o avião voa? Todo mundo aqui crê, porque você vê avião voando. Agora pergunta para muitas pessoas se ela confia de entrar lá dentro, sentar no banco e dizer: eu vou viajar de avião para tal lugar. Tem gente que não vai. Tem gente que não vai. Perceba a diferença entre crer e confiar. Confiar fala de um negócio mais profundo, com fidelidade, um negócio... Aliás, a confiança está sempre atrelada ao conhecimento. Você só confia em quem você conhece. Alguém aperta a tua campainha e você vê pela câmera, ele fala: eu preciso entrar aí. Você nunca viu o cara na vida, você vai abrir o portão? Não, eu não confio, eu não sei quem, eu não conheço esse rapaz. Mas Jesus você conhece, amém? E se você conhece Jesus, você não deve só crer, você deve confiar nele. Porque você é o barco do Senhor Jesus, e Ele está no teu barco, querido.
Amém? Confia nele. Mas confia de verdade. Nós vemos as pessoas que professam alguns tipos de fé que tem por aí, que não tem nada a ver com a Bíblia, querido. Que creem em ídolos, que creem em demônios, e fazem rituais ali, confiam plenamente, fazem tudo por aqueles demônios. E às vezes nós cristãos não temos o tipo de confiança e a qualidade de confiança que eles têm nos demônios, nós não conseguimos ter em Deus, que é o Deus de todas as coisas, que fez os céus e a terra, e eu e você. Fala para quem está do teu lado, deixa de crer, e comece a confiar. Crer, qualquer pessoa crê, querido. Você pode pegar até pessoas que nem fazem parte da igreja e dizer, você crê em Jesus? Ela diz, creio, mas não confia. E não, por isso que não entrega a vida. Você vai entregar a vida para quem você não confia? Então crer é um negócio meio pobre. Nós temos que confiar, ter essa fé, querido, profunda, que está dentro do nosso espírito, conhecimento de Deus. Esqueci o nome. Como é que chama quem escala a montanha mesmo? Deu branco aqui. Alpinistas. Oh, meu pai. O alpinista foi escalar uma montanha. E, de repente, no meio da montanha, uma montanha muito alta, uma tempestade de neve o pegou. E ele estava lá com os ganchinhos enfincados e ali segurando. E de repente foi escurecendo, aquele negócio ventando, ele não podia nem subir, nem descer, não via mais nada, e de repente a corda estoura. E a corda estoura e ele vem caindo, de repente, pum, dá um tranco. E ele era um homem de Deus. Mas olha a experiência que ele tinha com Deus. Se é crer ou se é confiar, porque ele orou a Deus, pendurado, e ele não via nada, não sabia onde estava, e diz, Deus, me salva. E ele ouviu a voz de Deus falando para ele, corta a corda. Ele não cortou. Aí de repente bateu o desespero de novo, e ele disse de novo, Deus, eu sou teu servo, me salva. E Deus disse para ele, corta a corda. No outro dia uma equipe de resgate foi procurá-lo, e ele estava pendurado, congelado e morto a 1 metro do chão. Sabe por quê? Ele cria em Deus, mas não confiava em Deus. Por que Abraão é chamado pai da fé? Abraão, me dá o seu filho em sacrifício. Abraão provou que não só cria, mas também confiava em Deus. Eu conheço ao Deus a quem eu sirvo. Ele pegou o filho, subiu o monte e foi sacrificar a Deus. E Deus diz, basta. Se Deus fizesse alguma coisa desse tipo com a igreja hoje, querido, eu acho que quase todo mundo não passava, nem sei se eu passaria. Deus às vezes pede umas coisas doidas pra gente. É hora de você confiar, querido. Às vezes no trajeto da sua vida, nós estamos num trajeto aqui, daqui a pouco não vai estar mais aqui. Aí vem outros que vão continuar o trajeto. Mas nesse trajeto, às vezes Deus pede umas coisas doidas para nós. Se você é filho dele e ele tem intimidade com você, ele vai pedir umas coisas doidas só para ver, só para que você seja provado na sua fé. E quando ele pedir e você ouvir, faça. Ah, mas ninguém faz esse tipo de coisa. Aí vem o pai, vem a mãe, vem o esposo, vem a esposa, vem o filho, vem os amigos dizendo, não faça isso, você é doido. Mas Deus pediu e faça. Faça porque dá certo. Se ele falar, corta a corda, corta a corda. Porque quem está mandando você cortar a corda sabe o que está fazendo. Amém? Não vive a nível de alma. A alma, ela só faz as coisas, querido, se ela sentir segurança. Só se ela sentir segurança. Se ela não sentir, ela não faz. Agora no espírito não, querido. O espírito é você e Deus. É só vocês dois, e ele fala para você. Obedeça ao Senhor, querido. Deixa sempre seu espírito captar a mensagem. Antena ligada. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Todo mundo está indo para lá, mas Deus está mandando eu ir para cá. E é para cá que eu vou. Todo mundo está mandando fechar, mas Deus está falando que é para abrir. Ou todo mundo está falando que é para abrir, Deus está mandando eu fechar.
capta a mensagem do Senhor. A gente fica falando, ai, fala comigo, Deus, fala comigo, querido. Às vezes Deus está falando, é você que não está prestando atenção, você não vive no Espírito, fica difícil de captar a mensagem. Aí o que nós estamos falando agora há pouco, o Espírito às vezes tem tanta pouca comunhão com Deus, leitura da palavra e tantas coisas, que ele fica quase que inativo, não consegue entender Deus, não entender na sua totalidade, que nós não vamos entender nunca, mas entender os planos de Deus para nós. Todo mundo aqui, querido, todo mundo, Deus tem um plano, desde os mais jovens até os mais rodados aí, Deus tem um plano para cada um. Ah, mas eu já sou velho, a Bíblia diz que os velhos sonharão, é isso? Não lembro se é sonharão que está lá em Joel capítulo 2. Os jovens que profetizarão, né? E os velhos sonharão. Você já viu velhos sonhar? Mas velhos de Deus sonham. Jovens terão visões, perdão. Os velhos sonharão. Velho sonha. Com Deus é tudo diferente, querido. Com Deus é tudo diferente. Só que nós precisamos andar no Espírito. Amém? Então, toda emoção, ela vai acionar uma ação na nossa vida. Estou falando da alma agora. Ou positiva ou negativa. Se alguém te faz um bem, vem uma emoção, você sente amor pela pessoa. Alguém pisa no teu calo, vem uma emoção, você quer pegar a pessoa pelos colarinhos, né? Você quer botar na parede. Então, a nossa alma, ela está sempre reagindo, positivo ou negativo. É uma alma interesseira. Por isso, quando Jesus fala assim, olha, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir a capa, dá tudo. Mas na alma, jamais nós vamos fazer isso. Nós não vamos conseguir viver o evangelho que Jesus pregou na alma, só no Espírito. Porque na alma a gente fala, não sou doido. Não sou doido, ele quer que eu ande 1 milha, não vou andar é nada. Amém, querido? Tu entende o que está falando aqui? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Querido, toda vez que a gente manifesta negativamente perante uma dificuldade, é o nosso velho homem. Quando a gente pensa velho homem, a gente pensa na carne, aqui ó, essa massa. Mas não é isso aqui que é o velho homem. Isso aqui também está corrompido. Quando a Bíblia chama de velho homem, tem que crucificar o velho homem, o que é? É a nossa alma que vem com pensamentos errados, costumes errados, foi doutrinado por pessoas erradas, às vezes os pais ensinaram errado, o mundo ensinou errado, a escola ensinou errado, e aí ele se tornou o velho homem, um homem natural, que pensa como o mundo pensa. Então é esse que nós temos que crucificar. A nossa alma, ela tem que ficar crucificada, esse velho homem tem que ser crucificado. É Romanos 12, 1. Como é que é? Eu não consigo começar o versículo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento. Como é que começa? Acha aí para mim. Romanos 12, 1. Não vos conformeis com esse mundo. Não é? Quem achou aí? Ah, não, o 2 então. Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, entendimento, alma. O entendimento está na alma. Então a gente tem que entender de uma maneira diferente. Amém, querido? Nós temos que jogar esse velho homem por terra, senão ele fica atuando. O Espírito não atua, a gente perde guerra, a gente perde batalha e não sabe por quê. Amém? Então, por que muitas vezes então eu manifesto mais com a alma do que com o Espírito? Porque eu não vivo no Espírito e nem ando no Espírito, tá? Então tem pessoas, a gente conhece pessoas, querido. A gente até conhece uma pessoa que diz que ora 8 horas por dia. Só que é uma pessoa que tem ira, vingança no coração. Então não é viver no Espírito, é andar. Andar é prática. Você pode orar até 24 horas. Se você sair do portão para fora e na primeira situação que você acontecer, você vai para cima, você quer brigar, você quer... Não adiantou as 24 horas de oração. Então, não é viver, mas é andar no Espírito.
Pensar com a mente de Cristo que está no seu espírito. Não faça nada com pressa, querido. Busca sempre a direção do Senhor. Não vai logo fazendo as coisas que vem na teia, que vem na cabeça, que vem na alma. Não vai pela emoção da alma, mas vai pela mente de Jesus que está no teu espírito. Amém? Gálatas 5:25 diz: se vivemos no espírito, olha lá a ordem, andemos também no espírito. Vive no espírito? Anda no espírito. Deixa o espírito te dirigir, deixa o espírito falar. E por mais que, eu quero, porque eu quero, não faça se Deus não mandou fazer. Eu gosto tanto da glória, eu quero casar com a glória, mas o Espírito Santo está falando, a glória vai te levar para o inferno. É até interessante, a glória vai te levar para o inferno. Quantos homens de Deus, quantos moços de Deus, né? Ou moças de Deus, que vêm para casa, tá uma benção, tá uma coisa. Aí aparece um do inferno na igreja, aí cresce o olho, daqui a pouco está namorando, aí está fornicando, está saindo da igreja, perdeu tudo que Deus tinha para dar para aquela vida. Porque mesmo que o Espírito falou, ou mesmo que sentiu que algo não era para ir para ali, mas a alma diz, eu gosto tanto. Aí vai como Sansão, que queria aquelas mulheres erradas, é Dalila, é não sei quem. Aí acabou perdendo os olhos, foram vazados e terminou virando moinho. Querido, nosso final pode ser bom ou pode ser ruim, né? Que o nosso final não seja como o filme Titanic, um barco afundando. Mas isso depende da nossa escolha. Deus não vai te obrigar, querido. Olha, Deus não faz isso. Ele tem poder para isso, viu? Mas Ele nunca vai te obrigar a fazer o que Ele quer. Ele colocou o Espírito dele dentro de você. E esse Espírito fala com o teu Espírito. Ouça o que o Espírito de Deus. Por isso que lá em Apocalipse, em vários lugares, e também em Hebreus fala... como é que é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, ele não está obrigando, ele está dizendo, eu estou falando, quem tem ouvidos, ouça. O meu conselho é que vá para cá, que eu estou falando, quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir o que o Espírito tem para falar para a igreja. O Espírito fala, que o Espírito está falando com você nessa noite. Se ele trouxe essa palavra, ele tem um porquê de ter trazido essa palavra. Aí diz aqui no Gálatas, o Gálatas fala muito sobre isso, 17. Porque a carne, e aqui não está falando carne e massa, aqui é a natureza carnal, a natureza da alma caída, o velho homem, milita contra o Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus, que está dentro do nosso Espírito. E o Espírito contra a alma caída, a alma carnal, o homem carnal. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui é o Espírito. Seja do vosso querer. Que querer? O querer do meu espírito. A alma fica no meio, atrapalhando, militando contra Deus. Por isso a saída para nós nos libertarmos da nossa alma inquieta e perturbada, que é alinhar a nossa alma com o nosso espírito recriado segundo a imagem de Cristo. Vamos alinhar a nossa alma. E ela vai aprender a obedecer o que o Espírito quer. Amém? Como a nossa alma é sede de emoções, muitas vezes a alma vai querer sentir o prazer do colchão. Mas naquele momento seria o momento de você estar sentindo prazer num culto, ou sentindo prazer no momento de oração que você tem com Deus, seu devocional. Então, é nessa hora que o Espírito tem que ir lá, querido, e dizer, agora não. Agora não é hora de colchão, agora é hora de buscar ao Senhor. Amém? Começa a fazer essa experiência. Começa agora a tentar prestar atenção em você. Se tudo aquilo que você está querendo, reagindo, é de Deus, vem do meu espírito, ou é coisa da minha alma, é coisa do ser humano. Quando é do ser humano, querido, e não é de Deus, vá por Deus. Amém? Vá por Deus. O Espírito de Deus, então, ele dá direção e consolo para o nosso espírito. O nosso espírito transmite a direção e o consolo para a nossa alma, e ela vai entrar em linha com a vontade de Deus. Filipenses 4:6. E diz assim, aqui está falando de alma, porque a ansiedade está na alma, até. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Qual coisa nós podemos andar ansioso?
coisa alguma. Começou a roer unha, começou a ficar nervoso, começou a secar a boca, respira, isso é ansiedade. E a Bíblia é bem clara aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é um sinal de desconfiança de Deus. Será que Deus vai dar? Será que eu vou ter? Será que vai vir? Será que não vai vir? E começa a ficar ansioso. Isso é alma. A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, tudo que você vier a te preocupar, sejam conhecidas diante de quem? De Deus. Não adianta falar para o vizinho, falar para o outro, não resolve nada. Sejam conhecidas diante de Deus. Abre a tua porta, como Jesus diz, fecha ela, entra em secreto, e teu pai que está ali em secreto vai te ouvir e vai te responder ali no secreto. É isso que a gente não tem feito. Então sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações e graças, já agradecendo porque você sabe que teu Deus é fiel. E aí vem um sentimento agora, querido, olha lá, que vai do Espírito, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarda a tua alma essa paz. Aquela ansiedade vai embora e de repente vem como uma neblina descendo assim, refrescante, e traz aquela paz na sua alma. E a sua alma que estava inquieta, ela calma. Ela se sente segura. Opa, meu espírito sabe o que está falando. O espírito está no controle. E ela quieta. Mas se você fizer isso, apresentar a Deus a ansiedade, e apresentar a Deus e entrar ali e descansar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vemos frutos, e o fruto, ele se dá no espírito humano, o fruto do Espírito. Já ouviu falar do fruto do Espírito? O fruto não é nosso, o fruto é do Espírito. Nós não conseguimos frutificar tudo isso que nós vamos ler aqui, ó. O fruto é do Espírito, no nosso espírito, que manifesta na alma, sim, mas vem lá do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria. Crente tem que andar alegre, querido. Crente tem que andar para a rua com um sorriso aqui, ó, quase engolindo a orelha, sabe? Todo tempo. A pessoa tem que olhar para você e dizer, aquele rapaz tem problema. Ele vai falar, tem problema, está sempre dando risada. Deus é bom e tal. Tá tudo, às vezes acontece uma coisa que não é boa. Ele diz, não, mas Deus é bom, Ele está comigo. E vai embora, querido. Eu não vou contar aquela historinha que eu ia contar, que eu lembrei do servo lá que perdeu o dedinho com o rei, né? Sempre falando, Deus é bom, Deus é bom. Ó, alegria, querido, alegria. Não é ser bobo, não, é ser alegre mesmo, porque isso é um fruto que vem do Espírito. Se o Espírito Santo está em você, você deveria ter alegria. Se não está tendo, porque tem algum problema no seu espírito, tá? Então se entrega ao Senhor, porque vai fazer assim, ó, pá, ele vai aparecer alegria. Aí de repente você vai falar, não sei porque eu estou com vontade de ficar sorrindo, estou com vontade, eu estou feliz, mas sem motivo. Você fala, eu não sei porquê. É gozo no espírito, alegria. Paz, paciência, longanimidade. Oh, que coisa boa. Querido, tem gente que pede paciência para o Senhor. Pediu, você já sabe, né? O que acontece? Vai aparecer de tudo para tirar sua paciência. Mas independente disso, você tem o fruto da paciência. E quando aparecer um momento que você tem que... o cara fechou você no trânsito, aí primeira coisa que acontece, parece que ferve, a alma quer pular para fora, a alma quer pegar, bater, sair nos tapas, aí vem o fruto da paciência. Você diz, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Outro dia passando no sinaleiro ali embaixo de casa, tem a pontinha, e já estava verde para mim fazia um tempo. Eu fui passar, a hora que fui passar, alguém engraçadão lá que já estava vermelho no tempo, passou um senhor. Eu olhei para ele e falei assim, estava vermelho, mas com a maior educação, né? Aí eu fui continuando andando, eu olhei para o retrovisor, ele abriu a porta para querer vir atrás de mim, querer brigar comigo. As pessoas hoje têm que tomar cuidado no trânsito, né?
Às vezes até dá medo de erguer a mão, o cara pensar que a gente está fazendo algum sinal com a mão, e não é, né? Eu já vi muita gente educada no trânsito, que entrou na minha frente, depois fez assim, perdão, me desculpe, é isso que a gente tem que fazer, mas isso só faz quem tem fruto do Espírito. Porque o meu velho homem, o meu homem Adão, querido, ele não leva desaforo, não. Tem paciência, não. Sabe de onde vem a palavra paciência? É paz mais ciência. Ciência é conhecimento, é o conhecimento da paz. Paz, ciência. Então você espera em Deus. Está lá o filho, cabeçudo, não aceita, fazendo tudo errado, e a mãe está falando, o pai está falando, e ele continua. Querido, você como pai tem que ter paciência com esse filho. Não adianta falar, pega a sua mala, some, você é um burro, você é isso, você é aquilo, você não vai dar certo. Continua orando, continua esperando em Deus, tenha paciência, que Deus vai fazer a obra na vida dele. Amém? Paciência. Tudo isso aqui que estou falando é fruto que vem para a alma também. A alma também é abençoada com isso, mas nasce lá no espírito. Benignidade, que é sempre o coração, sempre com intenção boas para as pessoas. E a bondade é a ação, quando você faz uma coisa boa. Fidelidade, isso é tão bom, gente. A gente tem que ter fidelidade com os nossos, com os irmãos, fidelidade na empresa. Tem gente que engana o patrão, tem gente que vai para o banheiro e dorme, tem gente que faz tanta coisa errada. Você tem que ser fiel, isso é um fruto, é na empresa, é com Deus, é na igreja, em tudo seja fiel. E a Bíblia diz que tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. Você está na empresa trabalhando, faz de conta que você está trabalhando na empresa de Jesus e faça o melhor. O patrão não está aí, foi pagar as contas, vamos encostar. Querido, você está enganando quem? Quem que a gente está enganando? Fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Esse domínio próprio eu acho que é o mais difícil, né? A gente conseguir se dominar através de um fruto que vem lá do Espírito. Glória a Deus, querido. Se você deixar o pastor te guiar, o pastor das nossas almas, ele vai te levar a um lugar de refrigério. O que você lembra disso? Do Salmo 23. Senhor é pessoal, né? É meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, repouso, descanso. Por isso que a Bíblia diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E às vezes ele te leva a esses pastos verdejantes, onde a palavra dele te dá fome. Às vezes você pode até não ter muito o que comer em casa, mas se você tem a palavra, você está saciado. Elias fugindo de Jezabel, estava depressivo, tristinho, tinha acabado de fazer descer fogo do céu e consumir lá uma glória. De repente uma mulher mandou um recado que ia matar ele no outro dia, ele já ficou desesperado. Mas no caminho, olha que interessante, Deus cuida de você, querido. Ele estava fugindo, triste, depressivo, e pedindo para Deus, Deus me mata. Se o Senhor puder, manda um raio na minha cabeça aqui, eu não quero mais viver. Ainda bem que Deus não atendeu a oração dele, né? Aí ele estava lá, de repente alguém cutuca ele, ele acorda, um anjo do Senhor estava ali. E falou, Elias, acorda, come. Tinha água, pão assado, ele comeu e bebeu. Aí ele dormiu de novo, mais tarde ele acorda e um anjo diz, olha, tem água, coma porque você vai andar muito. Com aquela comida ele andou 40 dias e 40 noites e não precisou comer mais. Então Deus tem uns alimentos para nós, querido, que é muito mais do que a gente pensa. E Ele leva nos pastos verdejantes e a gente repousa com o que Deus nos dá. E aí continua, porque eu quero chegar num lugar aqui interessante. Leva-me para junto das águas de descanso. Você sabe o que é as águas de descanso? Às vezes tinha um riacho assim, a correnteza era muito, muito grande. As ovelhas, elas caem, elas morrem. Aí o que o pastor fazia?
ele vinha ou com um pau, ou com alguma coisa, eles vinham lá antes, porque sempre ele vinha ali trazer as ovelhas, ele fazia um entrado da correnteza e fazia uma pequena piscina, vamos falar assim. E aí elas vinham para aquele lugar de descanso, uma água sossegada. O que Deus tem para você é uma água de descanso. Correnteza Deus não tem para você, querido. Correnteza quem oferece é o diabo, para que a gente vá e beba dessas correntezas e caia nela e seja levado. Mas Deus tem águas de descanso para nós. Sua alma vai descansar no Senhor. E aí chega onde eu quero chegar. Refrigera-me a alma. Restaura a alma. E aqui é a alma mesmo do que nós estamos falando agora. Onde estão as nossas emoções, onde ela se mexe, onde ela fica inquieta. Aí sabe o que Deus faz com a gente? A gente está no Espírito, a gente está andando com Ele, a gente está sendo dirigido por esse Espírito, Ele refrigera a nossa alma. E ela fica restaurada, descansada no Senhor. E Deus tem essa água para nós, viu, querido? Não é figurado, Deus tem essa água para nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é símbolo de água, a água da vida. E lá na frente, quando todos nós estivermos juntos ali onde já começa o Evangelho eterno, onde haverá novos céus e nova terra, diz que a Jerusalém celeste desce e haverá o rio da água da vida passando, saindo do trono do Cordeiro e passando na cidade toda. E todos nós beberemos da água da vida. E ele diz: quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Essa água já está à nossa disposição, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Ele é uma fonte a jorrar dentro de você. E você pode descansar com essas águas. Tá, querido? Tá pulando, tá querendo de Senhor, tu vives dentro do meu espírito, então Espírito Santo agora derrama dessa água da vida na minha alma, refrigera a minha alma. Você pode, querido, orar por você mesmo. A mão, ela é símbolo do poder de Deus. Você vai ver que muitas coisas na Bíblia é com imposição de mãos, e você pode ser o seu próprio intercessor. Faça essa experiência para você ver. Ore sem as mãos e ore com a mão na tua cabeça. Você vai ver que algo diferente parece que entra dentro de você. Peça, Senhor, me dá essas águas de descanso, porque eu preciso, Senhor. Porque vai ter momentos, querido, que a gente vai precisar mesmo. Amém? E para encerrar, eu quero que você abra 1 Samuel 30 comigo. 1 Samuel 30. Nós vamos encerrar. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 4. Aí diz assim, querido, aqui Davi morava em Ziclag. E aí houve uma guerra e ele pegou ele e os homens da cidade e foi guerrear. Quando eles voltaram para Ziclag, a cidade que eles moravam estava queimada, tá? E as mulheres e os filhos e todos os bens tinham sido levados cativos. 1 Samuel 34. E olha o que acontece quando Davi volta, vê a cidade queimada, a sua família tinha sido levada embora, dos seus guerreiros também. Aí diz assim, ó: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Chorar vem da onde? Do espírito, da alma ou do corpo? Da alma. O corpo, na realidade, manifesta fisicamente lágrimas, berros por aquilo que está na alma. O corpo é só veículo de manifestação. O corpo em si não faz nada, viu, querido? Ele é veículo de manifestação. Então vai lá. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Você já viu um homem chorar até não ter mais força? Imagine quanto que eles não choraram e gritaram. Já não estava nem com força mais. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Versículo 6. Davi muito se angustiou. Angústia está onde? Na alma. Perceba que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por isso que eu falo, quando vem uma coisa negativa, a primeira coisa a se manifestar é a alma, tá? E aí ele se angustiou, pois o povo falava do quê? De apedrejá-lo. Quer dizer, Davi, você foi culpado, você vai morrer.
porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Aí o espírito de Davi vai assumir a posição. Aí diz assim: porém Davi se reanimou em quem? No Senhor, seu Deus. Nós temos que ter o Senhor, nosso Deus. Estava triste, estava amargurado, estava preocupado, mas aí, que eu falo, entrou em ação quem? O espírito de Davi. E ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Querido, chorar, chora, mas chorar não resolve nada, viu? Se não reanimar no Senhor, só lágrimas caindo em vão, não adianta nada, a não ser que você esteja chorando aos pés do Senhor. Mas lágrimas por chorar e berrar, não muda nada no céu. O céu não se move para a gente assim. Mas aí ele se reanima no Senhor, seu Deus. Aliás, o Salmo 42 que nós lemos no começo 11 diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, quando está falando da alma lá. A ele, meu auxílio, meu Deus, lembram? Aí versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Aqui é o homem de Deus consultando a Deus. A alma estava amargurada, estava chorando, ele se reanimou no espírito. Agora eu vou procurar Deus. Quer chorar, querido? Chora. Quer botar para fora? Bota. Mas depois toma uma posição como Davi. Vai para o quarto, vai orar, chama os irmãos para orar, pede para o pastor, vamos orar junto, mas busca o Senhor. É no espírito, porque Deus vai dar uma solução. Amém? Ele tem solução para tudo. Glória a Deus. Aí, onde que eu parei? No 7, né? 8. Cadê o 8? Sim. Pula para o 18 agora. E depois foi toda a guerra aí. Aconteceu, eles perseguiram. Aí no 18 diz assim: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Querido, busca em Deus, se reanima em Deus, e Deus te leva atrás do prejuízo, Deus te leva atrás daquilo que parecia ter perdido. Deus dá tudo na tua mão, porque você anda no Espírito. Deus tem compromisso com quem está no Espírito, com quem vai consultá-lo, com quem se reanima nele. É esse que Deus vem e dá estratégia, e ele manda aí. Amém? Eu creio que se Davi não gostasse daquelas mulheres, e essas mulheres fossem muito bravas, ele dizia: eu preciso cumprimentar esse cara que levou a minha mulher. Mas, querido, fazia falta para ele. Os filhos, as mulheres, a família, os bens, tudo que ele tinha conquistado, Deus deu de volta para ele. Amém, querido? Vamos pedir nessa noite que o Espírito Santo nos ensine, né, a viver nas águas tranquilas, viver no descanso. Pedir para que o Espírito Santo nos refrigere nessa noite. Eu quero cantar um cântico com você que fala dessa água. Vamos nos colocar em pé.